O Barça, nesse momento, como clube, está em uma situação bastante frágil. Não apenas a sombra constante do desastre econômico recentemente, existe também em campo a rapidez com que o otimismo e o sucesso podem se transformar em fracasso e dúvida. Mas nada representa melhor a fragilidade desta instituição como a sua confiança em um único meio-campista de 20 anos de idade. Pedri, a sua subida ao topo tem sido surpreendente. Você poderia argumentar que ele é o jogador mais importante do Barça. E isso não é apenas hipótese. Para comprovar, na La Liga, sob o comando de Xavi, a porcentagem de vitórias do Barcelona cai de 90 com Pedri no time para apenas 57 sem ele, o que é inacreditável. Veja as porcentagens de vitórias do Barcelona com Xavi no comando. Com Pedri, o índice é de 90%. Dos 93 pontos disputados, o Barcelona conseguiu 84 pontos, sendo 27 vitórias, 3 empates e uma derrota. Agora, sem o Pedri, com um índice de 57%, dos 54 pontos disputados, 31 foram ganhos, sendo 9 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Então, eu decidi descobrir exatamente por que é uma queda tão dramática e vim para dar algumas percepções sobre não apenas o papel de Pedri, mas a equipe ao seu redor, e hoje vou compartilhá-las com você. Vamos começar no topo do campo, onde a influência de Pedri cresceu constantemente sob a direção de Xavi Hernández. Sabemos que o Barça opera com grande ênfase na criação de espaço para os pontas ou defensores, zagueiros e laterais, sobrepostos para atacar. Portanto, se você observar o número de passes importantes que levam a chutes, o Dembélé está no topo, seguido por Alba e Rafinha. E a tendência continua se você observar não apenas a quantidade, mas a qualidade da criação. Então, analisando agora as assistências esperadas, de novo temos os jogadores laterais no topo: Alba, Rafinha, Ferran Torres e Dembélé. No entanto, em ambos os casos, o melhor jogador não lateral da lista é Pedri, e sua influência permanece quando nós ampliamos um pouco os dados além dessas métricas já citadas. Então aqui, analisaremos também pré-assistências e dribles que levam a chutes. Infelizmente, isso não diz nada sobre a qualidade das chances criadas, mas definitivamente mostra a intenção criativa e a influência no ataque do time. O que estamos vendo é um time que adora atacar pelos flancos. Pedri é o principal criador de jogadas centrais, jogando efetivamente como um número 10, como ele vem atuando recentemente. Ele está fazendo coisas que ninguém mais no time faz. Ele está descobrindo espaço entre as linhas, movendo nas linhas de trás e encontrando passes importantes. A sua recepção de bola é fantástica. Ele é surpreendentemente poderoso carregando a bola. E talvez o mais importante, ele querer assumir a responsabilidade pelo passe decisivo. E isso é o que diferencia de Gavi, por exemplo, que tem jogado em um papel mais ofensivo nessa temporada, mas tem números de criação de chances baixo. Gavi simplesmente não tem a mesma visão ou execução final de Pedri na área, e isso vale para quase todos nesse time. Pedri realmente é uma única opção consistente na área central, o que é bastante chocante, considerando que estamos falando de Barcelona, um time conhecido por seus grandes jogadores criativos. Na La Liga, atual temporada, Pedri é o segundo maior artilheiro do Barça, com 6 gols, ficando atrás apenas de ninguém menos que Lewandowski, com 15 gols. E isso tem sido absolutamente crucial para o Barça passar por alguns de seus jogos mais difíceis na temporada. Então, acho que está bem claro ver o porquê a falta de sua presença é tão sentida. Eu venho percebendo ultimamente nos jogos do Barça que Dembélé, Alba e Rafinha têm uma certa pressa em definir as jogadas, e apesar de sempre ter uma boa intenção, acaba tomando decisões erradas, seja um chute de longa distância meio displicente ou lançamento sem direção. Já Pedri, por outro lado, é totalmente oposto. Ele sempre parece estar mais calmo e tranquilo com a bola no pé. Você nunca o verá fazendo um cruzamento apenas por cruzar. Ele espera, atrasa um passe decisivo até saber que as condições estão ideais. Ele tem o que os espanhóis chamam de pausa, que é essa cadência
algo que está muito em falta nos jogadores de ataque do Barça. Isso não é apenas uma questão de criar chances, trata-se de controlar o estado do jogo, e isso foi um grande problema nos mais importantes jogos do Barça nessa temporada, já que sem essa pausa, que pode ser considerado como uma assinatura de Pedri, você não está apenas dando a bola ao adversário, mas negando a si mesmo as oportunidades de sustentar um ataque. E isso afeta muito a dinâmica do jogo, principalmente contra equipes agressivas e de alta intensidade, como o Manchester United. Barça e United se enfrentaram agora pela Liga Europa e os ingleses classificaram. E o Bayern de Munique se enfrentaram na Champions nos últimos anos e o Bayern massacrou. Nesses jogos citados, vimos um Barcelona que esteve no terço final do campo muito menos do que estamos acostumados a ver. Outro ponto em que Pedri se destaca é a sua influência na mentalidade geral do time. Achei um exemplo muito bom de sua influência geral nesse jogo contra o Real Sociedad. Como United, esse era um time agressivo, de alta intensidade, e ele realmente resolveu o problema com as próprias mãos e retardou o jogo, jogando como um controlador. E apesar do placar estar 1-1, ele não apressou nada. Parecia que estava fazendo questão de atrasar o passe incisivo, controlando a bola por uns bons 10 minutos, de posse no terceiro final do campo, algo que eles não tiveram durante a partida. E adivinhe, o Barça conseguiu achar 2 gols rápidos com Pedri sendo decisivo nas jogadas. E não é nenhum absurdo dizer que sem Pedri em campo, o Barça poderia ter empatado ou até mesmo perdido o jogo. Alguns de vocês podem estar se pensando que eu estou exagerando o valor de apenas alguns passes simples, mas o que torna Pedri tão especial é saber quando fazer o passe simples e quando ser mais incisivo. Isso torna um jogador extremamente maduro quando se trata de tomada de decisão. E claramente, não há ninguém no Barcelona com essas características. Então, pessoal, por hoje é só. No vídeo eu citei várias razões do porquê Pedri é tão essencial para esse time do Barça. Conte-me nos comentários se vocês concordam ou não. E espero que tenham gostado. Não deixa de deixar um like e se inscrever no canal. Então é isso, pessoal. Até a próxima!